Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Que bom estarmos aqui, né? Nós estamos muito felizes. Eu muito feliz mesmo por essa rica oportunidade que Deus tem me dado, tem dado a cada um de nós. E eu quero muito, muito, muito que você se alegre nessa noite com aquilo que Deus tem reservado a nós. Meus irmãos, eu quero dizer que você pode tomar o seu assento, muito obrigado. Uma coisa muito importante que eu posso falar aqui para você é que isso que o Anderson falou agora há pouco é a mais pura verdade, né? É ruim a gente legislar em causa própria, fica chato, né? Mas eu vou legislar um pouquinho. No domingo, irmãos, quero muito que vocês venham participar deste culto, porque eu estarei agradecendo a Deus por um ano de vida, e vocês são parte da minha vida também. Então, eu agradeço a Deus por este ano, e agradeço a Deus por vocês, porque se a minha vida vocês fazem parte, o meu agradecimento não vai ficar completo se vocês não estiverem aqui, né? Então, por isso, eu fico muito, muito grato de vocês estarem aqui, se alegrando comigo, se alegrando com a minha família, e nós podemos nos encher da presença de Deus. Então, eu quero muito que você venha, eu quero muito que você esteja aqui, e eu conto com a tua participação. Eu quero fazer uma leitura juntamente com os irmãos. Estou tentando abrir o arquivo aqui, estou tendo dificuldade, rapaz. Toda vez eu não tenho, e hoje eu estou tendo. Eu vou tentar abrir aqui, um pouco, mais uma vez. Mas o negócio não ficou fácil, não. Tenho a referência bíblica aqui que eu quero ler com os irmãos. Mas o negócio não está bom, não. Mas não tem problema. A gente vai pela... Eu acho que achei. Isso, achei. Está com outro nome. O arquivo. Hebreus 11. Hebreus 11, capítulo de número 33. Eu estava conversando ali com o Anderson da leitura do Rafael, né? Muito boa a leitura. E algumas coisas nos chamam a atenção naquele capítulo de Romanos. Nós vemos o Paulo falando para a gente se gloriar na tribulação, né? Rapaz, que parece até um paradoxo se gloriar num momento de dificuldade, né? Geralmente a gente se gloria das nossas vitórias, não das nossas lutas, né? E justamente é isso que Paulo está falando. Que coisa interessante, e ainda nós vemos no decorrer do versículo do capítulo, ele falando que a morte de Cristo nos traz amizade com Deus. Eu nunca vi na história do planeta Terra a morte de um filho trazer a amizade entre aqueles que o assassinaram e o pai, né? Você já parou para pensar nesse texto de Romanos? Quem matou Jesus, irmão? Os sacerdotes? Ou o meu e o seu pecado? Ou as minhas e as suas atitudes? O que levou Jesus a morrer? Em vez de a gente ter guerra com Deus por causa disso, sabe o que o sacrifício de Cristo ou a morte de Cristo trouxe para nós? Paz em vez de guerra. Vai entender, né? Vai entender o que passa na mente de Deus e como Deus age. Por isso que tem um livro chamado Reino de Ponta Cabeça, que vai falar sobre o reino de Deus, e nos faz entender que o reino dos céus é tudo de ponta cabeça mesmo, né? Quando penso que estou fraco, é que sou forte, as coisas loucas que confundem as coisas sábias, tudo isso é o reino de Deus, é o inexplicável. E esse texto de Hebreus é muito interessante, aqui já é o final
daquela famosa galeria dos heróis da fé. Você já deve ter ouvido falar muito desse termo, e quem sabe você nunca leu. Leia depois Romanos 11 na tua casa, você vai ver o que é a galeria dos heróis da fé. E aqui no capítulo de número 33 e 34 vai dizer assim: estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Tá bom, muito obrigado, é isso aí. Que interessante, né, irmãos? A palavra que me prende nesse texto hoje é justamente essa: da fraqueza tiraram forças. Você pode repetir comigo? Da fraqueza tiraram força. Queria que essa palavra ficasse gravada na sua mente hoje. Da fraqueza, vários homens tiraram força. E eu queria muito falar com você hoje de como desenvolver na nossa vida, ou aprendendo com a Bíblia, como nós devemos ter um sentimento, uma visão e um foco naquilo que nós chamamos e entendemos como contentamento. Talvez você não entenda muito bem o que essa palavra signifique, mas eu quero hoje tentar trazer uma clareza ao seu pensamento. Eu gostaria de, como eu sempre gosto de fazer, começar provocando você. Gostaria de fazer uma pergunta para você, e quem sabe até escolher alguém para fazer uma pergunta, né? Vou escolher alguém que está aqui na frente já, porque é fácil, né? Eu gostaria de perguntar: ô Maico, qual que é as coisas que são mais caras para você na sua vida? Peguei, hein? Apertei agora sem abraçar, né? A resposta é bem simples, é bem isso que você está pensando mesmo. Mas você pode errar, não tem problema. Os seus valores? Por quê? Alguém mais tem algum pensamento diferente? Agora eu vou deixar um pouquinho mais claro. Vamos pegar um exemplo de alguém aqui. O que é uma coisa mesmo, objeto, que é caro para você? Zaqueu, o que é? O que é uma coisa cara para você? Uma casa? Por que uma casa é cara para você? Para você, Zaqueu. Não porque alguém vende por um preço caro, mas porque que para você uma coisa realmente vale o preço que vale. E o que tornaria essa casa barata ou cara? O que ela tem que ter para ser cara? E o que ela não tendo que vai torná-la barata? Tá, você está falando de coisas subjetivas. Eu quero que você fale coisas materiais. Materiais. Confortável. Existem coisas que para nós são caras, não é verdade? Tem coisas que são caras e não valem o que elas realmente custam, não é verdade? Quem poderia dar o exemplo de uma coisa que é muito cara e que para você, entenda bem como uma coisa pessoal, não entenda como uma coisa que às vezes para outra pessoa vale, né? Mas para você não vale o dinheiro que custa, o valor que ela tem, o custo que ela tem. Alguém pode dar um exemplo? Uma Hilux não vale para você o preço que vale? Você acha muito caro? E isso aí é verdade. Mas tem gente que pagaria o preço e ainda achando que está barato, né? Quem mais? Dá um exemplo aí de uma coisa que é cara, que você acha cara, e você nunca compraria pelo preço que é vendido.
Porque para você não tem lógica nenhuma valer o preço que vale. Um iPhone, um quadro desse. Quem mais falou alguma coisa aí? Uma picanha de Angus? Não, o Aiguil? Você viu? A mente dele é focada nessas coisas. Coitado. Quem mais? Tem mais algum exemplo? O último exemplo que alguém quer falar aqui? Ai, ai. Você viu que como é relativo? Muito relativo as coisas. Mas o que faz uma coisa ser cara para nós? O quanto ela custou para nós obtermos ela, não é verdade? Por exemplo, uma coisa que você ganhou com extrema facilidade, você vai achar, ou você vai ter na sua vida que aquela coisa é cara? Você ganhou muito fácil. Nossa, ganhei muito fácil, de mão beijada, como diz o ditado popular, ou a expressão popular. Você vai realmente dar o valor que aquela coisa tem, mesmo que ela custe horrores? Porque isso é um consenso geral entre nós, não é verdade? Tem uma expressão que o que vem fácil, vou falar de novo, ver se vocês entenderam, se vocês lembram dessa expressão. O que vem fácil. E a Bíblia, irmão, nos traz exemplos disso. Você sabia disso? E eu quero justamente hoje explanar exemplos de coisas assim com vocês. Olha que interessante o que o autor, o escritor do livro de Hebreus, ele vai dizer, que as pessoas tiraram da onde? Da fraqueza tiraram as suas. Quando eles estavam achando que estavam derrotados, porque a situação era muito difícil de se resolver, eles resgataram em si aquilo que precisava ser feito, ou melhor, o resultado que eles poderiam obter através da sua atitude, e eles se animaram novamente, falando, mas é uma coisa muito maravilhosa que eu vou conseguir através disso, do meu esforço, do meu trabalho, da minha luta, então, mesmo que eu esteja fraco, eu vou me levantar e vou vencer, e vou lutar. Só que existem pessoas, irmãos, que tiveram o privilégio maravilhoso de ter tudo e não valorizaram o que tinham. Vamos começar com o primeiro dos exemplos. Você sabe talvez muito bem quem é. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 16 e 17. Que vai dizer assim: e o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus está dizendo o quê? Volta no 16, por favor, meu querido. No 16, Deus está falando para Adão que ele poderia comer de toda. Toda envolve a universalidade das coisas daquele ambiente. Tudo. Exceto de uma única árvore. Ou seja, Deus está dando tudo para Adão. Tudo. E o que Adão fez para merecer ter tudo? Ele trabalhou para ter tudo? Não. Ele recebeu. Adão, antes de pecar, ele não conhece o que é esforçar para ter o que precisa. Ele acredita que quando Deus coloca Adão lá no jardim, ele trabalha, mas é tudo muito fácil para ele. Porque a palavra de Deus vai nos dizer, é interessante você observar os detalhes, que olha como que era a questão, não chovia sobre a terra, mas a palavra nos diz que da terra brotava um vapor. Olha que interessante, um sistema de irrigação extremamente natural, a umidade vinha de baixo para cima, e produzir, irmão, eu
Eu imagino Adão comendo um caqui e cuspindo a semente, e no outro dia ele já estava vendo a semente apontando, já germinando. Tamanho potencial produtivo que a terra tinha. E Deus vai falar para ele: Adão, eu te dou de todas as árvores, tudo que tem é teu, pode usar, pode comer, mas não coma daquela que eu lhe proíbo. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual é o problema, irmão? Adão não se contentou com aquilo que ele tinha, porque aquilo que ele tinha, Joaquim, era muito fácil que ele conseguiu. Então ele quis ousar. Falou: quero mais do que eu tenho. E eu volto a dizer, Adão tinha tudo. E ele vai dar o passo que ele não pode dar. A única coisa que ele não podia ter, a única coisa que brilha nos seus olhos. Ele não se contenta com o que ele tem, ele quer mais. Isso é a ganância pecaminosa do homem, em querer sempre. E você sabe muito bem o final de Adão, né? O que acontece com Adão? Por querer ter tudo, ou por querer ter aquele não podia, ele perdeu tudo, irmão. Ele agora vai ter que produzir numa terra que tem erva daninha, espinhos. A sentença: do suor do teu rosto comerás. Eu penso bem, irmãos. Talvez Adão nunca tenha suado no jardim do Éden, se esforçado verdadeiramente. Porque se a sentença é que agora você vai suar para poder comer, quer dizer que era tudo, na expressão popular, mamão com açúcar, né? Para ele. Ele trabalhava, mas a produção vinha facilmente. E agora, pela sua ganância, ele perde tudo o que para ele veio de maneira muito fácil. Está vendo como é que as coisas são? Muitas vezes a Bíblia tem ensinos que não estão bem implícitos para nós, né? Não estão bem explícitos para nós, estão implícitos. Mas vamos para outro exemplo? Vamos para frente, que senão a gente perde muito tempo em um só caso. Eu vou dar 5 casos para vocês de pessoas que queriam ter tudo e não tiveram nada. Primeiro, Adão. O segundo, Ló. Vamos ler? Meu companheiro, você está muito tranquilo aí. Está muito fácil para você hoje esse ensino. Você não vai dar valor nele. Então vamos trabalhar para você dar valor. Gênesis 13, 5 e 6. Gênesis capítulo 13, versículo 5 e versículo 6. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Aí, tá bom. Muito obrigado. Você lembra, quem é um pouquinho mais antigo aí, uma prática terrivelmente perigosa? Você lembra daquilo que os adolescentes, os jovens faziam nos caminhões, que nós intitulamos popularmente de pegar rabeira? Você lembra disso? Quem aqui já pegou rabeira em caminhão? Eu já peguei umas duas, três vezes, mas dava um medo, eu era meio medrosão. Mas eu tinha uns companheiros que não tinha medo não, pulava do caminhão em movimento, saía rolando, era a diversão. Meu Deus, o risco, né? Ló é um cara que pegou rabeira com seu tio Abraão. Deus faz uma promessa a Abraão, falando que Deus o havia de abençoar. A promessa é para Abraão. Você não vê Deus fazendo promessa para Ló. Você vê? Tem promessa para Ló na Bíblia? Não tem promessa para Ló na Bíblia.
Mas Ló é um camarada que pegou rabeira com o teu tio, com o tio dele. Ele sabia que o tio dele tinha alguma coisa de diferenciada, tinha uma coisa boa. E Ló era órfão, seu pai havia morrido. E quando Deus chama Abrão, ainda Abrão, né? Ló vai na rabeira. Vai no vácuo, né? E Abrão, ele prospera. Como o texto que nós lemos agora, ouvimos agora, nós vamos ver que ele prospera junto com Abrão de uma maneira excepcional. Só que chega um ponto que ele tem tanto, e Abrão também tem tanto, que eles não conseguem viver mais em paz por terem tantos bens juntos. E Abrão chega para Ló e fala assim: olha, Ló, escolhe para que lado você quiser ir. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Para mim não tem problema perder. O importante é que a gente não tenha mais o que a gente está tendo, que é a falta de paz. Está tendo briga entre os nossos pastores e isso está afetando o nosso relacionamento. Então, olha, escolhe aonde você quiser ir. E Abrão é um homem inteligente e cheio de fé, porque ele está disposto a perder para poder ter paz com o seu sobrinho, que nem é objeto de promessa. Ele está carregando o sobrinho nas costas, e agora ele abre mão do seu benefício para poder abençoar, para poder viver em paz com o seu sobrinho. Ele abre mão, irmão. Abrão está perdendo, porque a palavra vai nos dizer que Ló vai orar para as campinas do Jordão, terra irrigada, pastagem, e perto de Sodoma. Então tem tudo o que precisa para crescer ainda mais. E Ló vai falar assim: ó, eu vou para as campinas do Jordão. E a palavra de Deus vai nos dizer que Abrão fica na região de Canaã. E a gente não consegue entender muito bem o que significa essa região, mas o que dá a entender é que o narrador, o escritor, que acredito ser Moisés, e é quase um consenso que foi Moisés quem escreveu, ele vai exaltar as campinas do Jordão, porque são terras boas. Mas ele vai falar assim, e Abrão ficou com o resto. Abrão ficou com o que sobrou para ele. A escolha de Abrão foi a escolha mais sábia. A de Ló teve aparência de sabedoria, mas no fim levou à sua ruína. Ló queria mais, não é verdade? Vou falar assim, ó, vou deixar o meu tio que se vire, e eu vou no lugar, no bem e no bom. Lá eu posso crescer ainda mais, desenvolver ainda mais. E a palavra de Deus é tão maravilhosa, que quando o versículo dá a entender que não tem espaço temporal, mas quando sai o último bezerrinho, a última ovelhinha de Ló, de perto de Abrão, dá a impressão que Deus desce na hora. Quando Ló termina de se separar de Abrão, Deus desce e vai falar com Abrão. Falar: Abrão, eu quero renovar a minha aliança com você. Porque você parece que está perdendo. Mas na verdade, você está simplesmente cumprindo na sua vida a minha vontade. Agora Ló é o contrário. Ló tinha tudo para crescer. Financeiramente, estava perto de um grande centro econômico que era Sodoma, tinha gente, tinha tudo o que precisava, mercado bom, gente para comprar a carne que ele produzia, a lã que ele produzia. Mas o que vai acontecendo com Ló? A palavra de Deus vai nos dizer que Ló armava as suas tendas cada vez mais próximo de Sodoma. E, para terminar a história, Sodoma é destruída, a casa de Ló fica em Sodoma. Então ele perdeu a casa dele, perdeu tudo que ele possuía. Quando ele vai fugindo de Sodoma, a sua esposa, que ama Sodoma, olha para trás. E ao olhar para trás, o que era uma recomendação do anjo, que o deu para que nem olhasse para trás, ao olhar para trás, ao desobedecer a ordem do Senhor, o que acontece com ela, vocês sabem, ela morre e se torna uma estátua de sal.
Nunca vi isso acontecer, irmão. E Deus queira que nunca mais aconteça. Mas não deve ser muito legal não, ver a sua esposa se transformando numa estátua de sal, né? Ele perdeu os bens, ele perdeu a esposa, e agora sabe o que ele vai perder ainda mais? Perde a sua dignidade. Porque ao acamparem, as suas 2 filhas o embriagam e vão ter relações incestuosas com o seu próprio pai. Sabe o que é incesto, né, irmão? E o que acontece? Nascem 2 filhos, que se tornarão povos inimigos da nação de Israel. Pela ganância de Ló, ele perdeu tudo o que ele tinha. E Abraão não. Deus, ao se apresentar, ele vai falar assim, olha, para onde você olhar, Abraão, tudo vai ser teu. Os seus filhos, Abraão, sabe o que eles vão ser? Se alguém um dia conseguir contar o pó da terra, eles conseguirão contar os números de filhos que você terá. Eu te pergunto, irmão, é possível contar o pó da terra? O que Deus estava dizendo era, eu vou te abençoar, porque você escolheu o melhor, porque você escolheu o que era certo. E Ló, infelizmente, ele perdeu tudo. Mas vamos para o próximo exemplo. Juízes, capítulo de número 4, versículo 1 até o versículo 3. Desculpe, Juízes 14. 14, 1 ao 3. Vamos ver mais uma história. E desceu Sansão a Tiná, e vendo em Tiná a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse, vi uma mulher em Tiná das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, o seu pai e sua mãe lhe disseram, não há, porventura, mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre o povo do meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai, tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Leu 10, versículo 10. Não, 14, 10. Isso. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os jovens. Isso. Sansão, irmão, é um homem que teve tudo que qualquer um de nós queríamos ter. Sansão nasce numa casa de pais crentes. Crentes, irmãos. Um homem e uma mulher crente. Pensa num homem e uma mulher crente, são os pais de Sansão. E dá a entender que eles possuíam alguma coisa material também. A gente não tem essa declaração explícita na palavra, mas dá a entender isso. E além disso, antes de Sansão nascer, a palavra de Deus, o anjo do Senhor vai vir aos pais de Sansão e vai dizer, esse para mim é nazireu, separado desde o ventre da mãe. Então, meu querido, você vai engravidar, eu não quero nem que você chupe uma uva. Eu não quero que você tenha contato com bebida forte. E na cabeça desse menino não vai passar navalha. Um voto de nazireado. Depois a gente pode ir lá, em outro momento, estudar o que significa esse voto. Mas ele tinha que cumprir algumas coisas que ele era diferente dos outros israelitas. Ele era diferente. E uma das coisas que é uma ordenança do Senhor para todo israelita todo homem vai casar com mulher que é da nação de Israel. Ficar casando com um povo fora, não. Não é para misturar, não é para ter mistureira, não é para ter um ecumenismo aí, né, como diz, como se tem hoje o termo popular, que vai juntar as coisas, tradições, culturas e religião, deuses estranhos, para ficar misturando e causando confusão no povo separado de Deus.
E ele vai justamente fazer o que a palavra vai nos dizer? Diz que ele vai olhar para as mulheres justamente dos inimigos da nação de Israel, que eram os filisteus. Ele vai falar para o pai dele, fala, pai, vai lá e pega para mim. Naquela época era meio assim no negócio, né? Vai lá, pai, eu quero aquela. Aí o pai vai falar, meu filho, tem tanta moça bonita aqui em Israel, decente, moça certa, moça direita, você vai querer justamente daquele povo que não presta, vai trazer prejuízo para você. Ele vai falar o quê? No versículo de número 3, toma-me essa, porque só desta me agrado. Milhares de mulheres em Israel. Ele olha para uma do povo inimigo e vai falar assim, ó, de todas eu desprezo todas. Se Deus tem para mim uma preparada em Israel, eu não quero, eu quero a do inimigo, eu quero a dos filisteus. É aquelas que eu gosto. Mais ou menos o que Adão fez, né? Só que agora, em vez de pegar o fruto, ele está querendo se misturar com uma outra cultura. Mas por fim, Sansão, você sabe muito bem como é essa história. Sansão tinha uma força extraordinária, uma vitalidade de dar inveja a qualquer um, mas não era dele, era o Espírito Santo que o tomava e o dava uma força sobre-humana. E por insistir muito nesse mesmo erro, essa é a primeira, né? Depois Sansão vai cometer outros erros e por fim se apaixonar por Dalila, também uma filisteia. E por cometer esse erro e insistir nesse erro, Sansão, que era um homem fortão, um homem temido por todo mundo, um homem que era um homem que zombava dos seus inimigos, Sansão agora, ele perde tudo e ele se torna objeto de zombaria, ou seja, ele vira o palhaço dos filisteus, por justamente querer aquilo que ele não poderia ter, por justamente querer mais do que precisava e mais do que ele podia, por uma maldita ganância, ele perde tudo. Agora os filisteus furam-lhe os olhos, ele fica cego, perde a sua força sobre-humana, a presença do Espírito na sua vida, e agora ele vai clamar pela misericórdia de Deus, e Deus é misericordioso, né? Como o hino que nós escutamos, o reino de Deus é sempre eterno, firmado em misericórdia, e ele vai o quê? Vai pedir já na sua morte, como último ato da sua vida, para que o Espírito Santo tome mais uma vez. Ele morre, tentando destruir os inimigos que ele tentou se aliar, né? Através de um casamento. Então Sansão perdeu tudo, porque ele quis mais do que Deus tinha lhe dado, e Deus tinha lhe dado muita coisa, irmão. Preste bem atenção à história de Sansão, se não é justamente o que nós queremos para a nossa vida, sermos cheios da presença do Senhor, sermos cheios do poder de Deus em nós, é um privilégio muito grande, não tem preço que pague, não tem moeda corrente que compre a presença de Deus, e ele tinha desde pequeno, só que ele desprezou tudo. Vamos para um outro exemplo, segundo Crônicas, capítulo 21, versículo 1 ao 6, segundo Crônicas 21, 1 ao 6. Descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve 7 irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão, por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém.
andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Muito obrigado. Você imagina, Josafá foi um bom rei para Israel. Ele não fez tudo o que precisava fazer, mas fez muita coisa boa. Agora ele chega e tem um filho, Jorão, ele dá o reino a Jorão. Jorão tem tudo que tem, e a palavra vai nos dizer que o pai dava dádivas aos seus filhos, ou seja, dava presentes aos seus filhos. O pai dava o que os filhos precisavam. Só que a Jorão deu o reino, porque ele era o primogênito. Ele era o mais velho. Ele tinha o direito de ter uma porção maior do que os outros irmãos. Primeira coisa, quando Jorão se estabelece no poder, meu irmão, é matar todos os seus irmãos. E matar todos os chefes de Israel. Ele quer só para ele. Ele tem medo de outro tomar aquilo que é dele. Ele quer ter unanimidade entre o povo. E quer fazer isso à força. Ele tenta fazer isso à força. E faz isso à força. E o pior de tudo é que, em vez de seguir o caminho do seu pai, Josafá, ele vai seguir o caminho do seu sogro, Acabe, e da sua sogra, Jezabel. Talvez por Acabe até você não lembra muito bem, mas por Jezabel você sabe muito bem quem que é, né? E ele se alia àquele modo de vida de Acabe, de Jezabel, e vai replicar no seu reinado. E ele vai, irmão, ele vai ter tudo, mas vai perder de uma maneira tão constrangedora. A palavra de Deus nos diz que nos seus últimos dias os inimigos invadem e roubam tudo que ele tem. E Deus acomete ele de uma doença intestinal. Algumas versões da Bíblia vai dizer que, bom, doença de intestino você sabe o que provoca, né? Uma infecção no intestino, você sabe o que faz você fazer, né? Ele vai obrar tanto, que a palavra de Deus diz que ele vai pôr os seus intestinos para fora. Olha que humilhante o fim dele, de um rei. Humilhante, não é não? Humilhante demais. Mas por quê, irmão? Porque a escolha dele foi essa. Ele quis ser exaltado sobre todas as coisas. Ele não queria ser o reizão, bonzão da boca sozinho. Não queria dar espaço para ninguém. Matou os irmãos, matou todo mundo. E ainda quis fazer coisas que não agradavam ao Senhor. O Senhor o castigou. Ele avançou o sinal, irmão, pela ganância. Por querer ter mais do que precisava ter. E vamos para o último exemplo. Vocês gostam bastante dele. João 12, 4. João, capítulo 12, 4 até o 6. Vocês gostam dele? Tem muita gente que coloca até o nome do filho desse nome aí. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Tá bom, muito obrigado. Olha só, outro homem que teve tudo. Irmãos, para mim, eu estou convencido de que Judas, aos olhos humanos, era o melhor dos apóstolos. Eu me convenço de que Judas era o melhor dos apóstolos. Jesus tinha... Era Mateus, né? Mateus era cobrador de impostos. Que provavelmente era um contador hoje em dia. Mas ele deu a bolsa da coleta para quem cuidar? Judas. Porque Judas era um homem capaz. Era um homem cheio de talentos. Um homem instruído, quem sabe. E Jesus dá confiança para ele. Porque dá a bolsa de dinheiro. Você dá o teu dinheiro para qualquer um cuidar, irmão? Não, você dá para quem você confia, né?
E Judas cuidava do dinheiro, mas a palavra vai nos dizer que ele metia a mão na bolsa e pegava para ele um pouquinho sempre, né? Tinha que ficar com 10%. Ele merecia também como é que fala quando você... Comissão, isso mesmo, obrigado. Merecia a comissão por cuidar ali, né? E ele metia a mão naquilo que era do ministério do Senhor Jesus. Era para o sustento, era para alimentação, às vezes para o pouso deles em algum lugar. Era para o ministério de Jesus. Ele teve várias oportunidades, até o último momento, Jesus vai chamar Judas de amigo. O que você veio fazer aqui, meu amigo? Jesus fala. Porque Jesus já sabia que Judas iria traí-lo, porque tinha anunciado na noite da Páscoa, da última ceia. Mas quando Judas chega com os soldados do templo, ele ao receber Judas, já sabendo que Judas estava ali para trair ele fala assim, que queres, amigo? Meu Deus, imagina. E Judas vai trocar Jesus por 30 moedas de prata, pelo qual no final ele nem usufrui daquilo. Porque ao ver o semblante de Jesus sofrendo na via dolorosa, ou sofrendo nos açoites do Império Romano, a palavra de Deus vai nos dizer que ele sente um remorso muito grande. E ele vai pegar e vai tentar devolver as 30 peças de prata. Mas aí os sacerdotes não aceitam receber. E ele lança aquelas peças de prata no pátio do templo e sai correndo para cometer suicídio. Porque ele quis tanto, e acabou perdendo tudo. Perdeu o dinheiro, perdeu a própria vida e perdeu o pior de tudo, a salvação. Porque Jesus em João vai falar assim, olha, todos se salvaram, exceto o filho da perdição. Tem pessoas que acreditam na salvação de Judas, irmão, eu não acredito não. Infelizmente, eu queria, não posso garantir com todas as letras, né? Mas a palavra de Deus deixa muito implícito que Judas não foi para o céu, não, irmão. Não vou encontrar Judas lá, não. Então, olha que perigo você querer ter mais do que aquilo que você precisa, ou para aquilo que Deus, mais do que aquilo que Deus quer te dar. É um perigo muito grande, e ao trazer esses exemplos, não quero de maneira nenhuma enaltecê-los, mas eu quero justamente trazer um alerta para você, que a ganância do homem é aquilo que traz a ruína dele. Muitas vezes você tem tentado, você tem insistido, pedido a Deus mais, mas sabe por que Deus às vezes não te dá mais? Porque Ele te conhece, Ele sabe que você vai desviar, sabe que você vai usar com coisas que não agradam a Ele. Então tome cuidado, nós temos exemplos bíblicos, a Bíblia é repleta, tem mais exemplos que eu poderia lhe trazer aqui, mas irmão, olha, Ananias e Safira, pelo amor de Deus, olha o que eles fazem. Eles vão tentar enganar Pedro, enganar o Espírito Santo, para tentar conseguir alguma reputação diante da igreja. E eles morrem no local, quando eles vêm trazer a oferta, porque o seu coração estava cheio de mentira e de ganância, querendo ter mais do que precisavam ter. Cuidado com o que você está desejando. Agora, contente-se com o que Deus te deu. A gente não sabe ser grato, a gente não sabe ter contentamento, e contentamento é justamente isso, você ser alegre com aquilo que você tem. Porque o contentamento, irmão, é o caminho que leva para a sua prosperidade. Por quê? Com contentamento, irmão, se você comeu ovo hoje e amanhã come carne de frango, para você é a vitória do universo, irmão. Para você está feliz, você está alegre com Jesus, você agradece a Ele, não porque você está comendo carne, mas porque você é grato pelo que você tem. É isso que é contentamento. Mas agora eu quero trazer exemplos para você de homens que fizeram o contrário. Juízes, capítulo 6, o livro de Juízes tem bastante exemplo. Capítulo 6, versículo 11 até o 16. Juízes 6, 11 a 16. Lembra do versículo de Romanos? Da fraqueza, tiraram forças. Vai lá. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra,
que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Gideão era o homem que literalmente não tinha nada. Nada de nada. Ele mesmo vai dizer: eu sou da menor tribo e minha família é a menor da tribo. Gideão não tinha nada, irmão, nem a liberdade ele tinha, porque estava trabalhando, malhando trigo no lagar. Lagar é aqueles lugares que você vê hoje é difícil de você ver, né? Mas que os caras pisavam uva assim para poder fazer suco. Então, era aquele lugar. É lugar apertado, que não dava para malhar trigo, e trigo precisa de espaço para você malhar ele, para poder tirar e separar o grão da espiga, né? E o que aconteceu? Ele estava naquele lugar, escondido dos midianitas, para não poder ser pego e ter toda a sua produção retirada dele, levada dele. Então não tinha nada, era um Zé Ninguém, irmão. Não tinha onde cair morto. Tinha que cair vivo, coitado. E o que ele tinha, os inimigos levavam. Mas o que o anjo do Senhor fala para ele? Você é um homem de valor. Olha que interessante. A gente às vezes lê pela linguagem bíblica, varão valoroso, a gente não entende muito bem o que significa, mas o que Deus está dizendo de Gideão é: você é um homem que tem valores na sua vida. Não é aquilo que o Maico falou ali agora? O que é importante para o Maico, o que é caro para o Maico, que era caro para o Maico, ou que é caro para o Maico, né? São os seus valores. Deus olhou e falou assim: eu me agrado dos seus valores, daquilo que você carrega dentro de você, porque você poderia estar resmungando, reclamando da vida, como ele até fala com Deus, né? Mas você está aí trabalhando, você está se esforçando. Eu vou te fazer um vencedor, meu querido. Porque Deus não tem medo de exaltar os homens, sabia disso? Ele não tem medo de exaltar os homens. Agora, ele é sábio e ele tem consciência, e ele exalta quem pode ser exaltado. Gideão é um dos grandes líderes que reuniu. Vamos ver com as irmãs sabem. Quanto que foi o primeiro número de soldados que Gideão reuniu? Não, o último é 300. O primeiro, 32 mil. Ele não era rei, irmão. Ele era igual nós. Deixa eu perguntar para você dá um grito hoje, consegue reunir 32 mil pessoas? Eu estou aqui, vamos reunir aqui, 32 mil pessoas, para a gente poder fazer um desfile aí no centro da cidade. Consegue reunir fácil? Com WhatsApp e tudo? WhatsApp, com Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, tudo aí? Consegue ou não? Reunir 32 mil pessoas? Quero ver quem consegue. Gideão, numa época em que ele não tinha nada disso, ele conseguiu reunir 32 mil pessoas. É um homem abençoado, né? A maior dificuldade naquela época, da época dos juízes, era justamente isso, trazer unidade para a nação de Israel, para formar exército. E quando você fala que ele reuniu 32 mil pessoas, irmão, eu imagino a dificuldade desse homem para reunir 32 mil pessoas. Coitado do cavalo, né? Que tinha que correr a nação quase toda. Mas esse homem, Gideão, é um homem que Deus não teve medo de prosperar, de abençoar, de dar vitória para ele. Sabe por quê? Porque o anjo mesmo já
pré-anunciou antes da vitória dele. Homem de valor. Homem que eu não tenho medo de abençoar, porque eu tenho certeza que amanhã não vai virar as costas para mim. Homem que vai dar valor naquilo, nas conquistas que tem, porque sabe o que custou. Sabe como foi difícil ter aquilo que teve. Ele sabe como foi difícil levar 300 homens e encorajá-los a vencer o exército inimigo. Ele sabe o quanto foi difícil, irmão, trazer liberdade para a nação de Israel. Então Deus olha para ele e fala: eu sei do futuro, eu sei do presente e sei do passado. E eu sei que eu posso prosperar você, Gideão. Então você para mim é um homem de valor, eu vou te prosperar. Vamos para outro? Juízes 11, capítulo 11, versículo 1 e 2. Olha esse outro Zé Ninguém aqui, irmão. Presta atenção, olha quem é esse homem, presta atenção. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté, e ele lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de uma outra mulher. Olha só, Jefté estava na casa do seu pai, mas ele era um filho bastardo, certo? Filho de uma prostituta. Seu pai, Gileade, teve uma relação ali extraconjugal, né? E acabou gerando Jefté. Agora os seus irmãos olham para Jefté e falam assim: Jefté, some da minha frente, some da nossa frente. Você não vai pegar R$1 do nosso pai. Você está pensando que você é o quê? Você é filho de uma prostituta, rapaz, sai fora. Você não vale nada. Nós que carregamos o sangue de nosso pai, do casamento legítimo dele. E Jefté sai. O problema é que daqui a alguns versículos, algum tempo, os chefes da família de Gileade vão procurar ele, os anciãos, vão procurar ele, falar: Jefté, pelo amor de Deus, volta e nos ajuda. O mundo dá volta, né, irmão? Até pouco tempo atrás ele era escorraçado da própria terra, da própria casa. Agora, os homens da sua própria casa vêm se curvar diante dele e falar: Jefté, nos ajuda, nós precisamos de ajuda. Os inimigos estão acabando com a gente. Nós precisamos de você, Jefté. E Jefté vai aproveitar para tirar uma onda, né? Vocês me expulsaram, agora vocês me querem de volta? Só que Jefté, ele vai lutar. Ele vai batalhar. Jefté é um homem que consegue vitórias. Ele saiu do nada, ele não tinha nada, ele sabe o quanto custou para ter. E Deus o abençoou, Deus lhe deu vitória, prosperou as suas lutas, as suas batalhas, e ele pôde vencer. Agora, ele sabe o quanto custou. Ele foi expulso da sua própria família, irmão. Ele foi expulso da sua própria casa. Eles desprezaram Jefté. Mas Jefté se reergueu. Deus usou aquele homem para libertar o seu povo. Ele poderia muito bem ter virado as costas, como muitos de nós faríamos. Mas, diferente de, quem sabe, alguns de nós, Jefté, assim como Gideão, tinha valores na sua vida. Ele falou: mesmo tendo sido desprezado, eu vou me levantar e eu vou carregar a bandeira da vitória diante do meu povo. Eu vou abençoar aqueles que me desprezaram e amaldiçoaram. Eu vou fazer a diferença. E por último, esse eu vou ler. Me perdoe antes. Eu quero que você abra a Bíblia e acompanhe comigo esse texto, o texto mais lindo da Bíblia Sagrada. Um dos, né? Isaías 53. Eu vou ler, irmão. Esse texto é uma pregação. Quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens,
homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e, como de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado, e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos esgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre Ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor, e na sua descendência, quem o considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa das transgressões do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado. Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Como seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si as maldades deles. Por isso eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Quem está falando, irmão? Quem está falando? Quer ver o cumprimento? João 1,4. João 1,46. E Natanael perguntou-lhe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Mateus 13:55. Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Então, de onde lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: é somente em sua terra e em sua casa que um profeta não é honrado. Quem é esse, irmão? Quer ver o último? Vamos terminar? A Bíblia prega, irmão. Eu não preciso pregar. Filipenses 2:5. Para mim, eu acho que deveria ter sido escrito Isaías 53 e Filipenses 2:5, assim, ó, em seguida. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que Jesus foi, irmão? Jesus era Deus, mas como o próprio Paulo vai dizer aos Filipenses, ele nunca teve aquilo como algo que ele devesse ter para si. O ser Deus para ele é algo que ele considerou nada comparado a mim e a você. Ele se esvazia de si mesmo. Ele se torna a semelhança de nós, homens falidos, e se apresenta como um homem para nós. Ele sofre as nossas dores. Ele leva a cruz, ele morre na cruz, para que eu e você, como Paulo fala, agora, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E melhor ainda, já estou crucificado com Cristo. Agora, como Cristo,
Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É o que todos aqueles homens que eu citei, aqueles 5 homens, não entendiam. Eles não estavam dispostos a perder nada para ganhar tudo. Eles queriam tudo sem perder nada. Entendeu? Quer que eu repita? Não sei se eu consigo. Eles não estavam dispostos a perder nada para ter alguma coisa. Muito pelo contrário, eles queriam ter tudo sem perder nada. Mas Deus nos ensina a lição. Jesus nos ensina a lição. Porque para Ele, hoje, esse texto é muito intrigante. Eu vou terminar já. Você quer que eu colocar em pé para ficar mais fácil? Para me poder acelerar a minha pregação? Deus, Jesus é Deus, irmão. Sempre foi Deus. Só que Ele era Deus por imputação. Ele era Deus. Ele tinha a carteirinha de Deus, ele falou, sou Deus, pronto. Agora, quando ele toma a atitude de descer essa terra, morrer pelo homem, ele ganha o mérito de ser Deus. Consegue entender? Eu ouvi um grande homem de Deus falando esses dias, ele falando assim, olha, se houvesse uma vaga na eternidade falando assim, precisa-se de Deus, o único que poderia se candidatar a essa vaga e receber esse emprego era Jesus. Porque não só Ele é Deus, Ele merece ser Deus, por causa de tudo que Ele fez. Por isso que Ele fala, Ele já tinha um nome que era sobre todo nome, mas agora Deus vai falar, Paulo vai dizer, que agora Ele vai receber do Senhor um nome que é sobre todo nome, porque agora Ele já não é só Deus, agora Ele merece ser Deus. Porque Ele fez por onde? Ele batalhou para conquistar. Ele merece o lugar no meu e no teu coração. Não é como aqueles que dá a carteirada, sabe? Você já viu isso, Joaquim? Você já viu isso? Aquele que para na Blitz, sabe? Juizão federal. E ele pega e fala assim, o que você está me parando? Sou juizão fulano de tal, minha carteira aqui, pá. Dá a carteirada para poder escapar da consequência. Jesus não precisa fazer isso. Porque agora Ele fez por onde, irmão? Agora Ele perdeu tudo para ganhar tudo. Ele se esvaziou de tudo para ganhar a minha e a sua alma. E Ele está conseguindo, Ele consegue fazer isso porque Ele é bom. É isso que eu quero te explicar, irmão. Se Deus não teve a ganância de querer ter tudo antes, Ele perdeu tudo que Ele possuía por mim e por você, para trazer para nós a mensagem do Evangelho. Porque nós temos que ter tudo, a qualquer custo. Tudo que vem fácil, vai fácil. Às vezes Deus não te dá, e agradeça por Deus não te dar. Porque às vezes é Deus sabendo do seu coração e sabendo que você não está preparado para ter. Quantas pessoas, irmãos, eu já vi fazendo campanha, outros pastores que estão aqui também sabem disso, fazem campanha de oração para conquistar. Quando conquistam, irmão, desviam-se dos caminhos do Senhor. E pior, tem uns que só têm a petulância de vir na igreja quando o negócio cala aperta. Querem usar a Deus como um objeto, como um... Não, irmão, não é assim. Tem um relacionamento com Deus. Ande com Deus. Irmão, é tão bom você receber do Senhor algo, depois de você ter, quando você tem um relacionamento com Ele. Eu conheço o meu Deus, eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele pode fazer, eu sou grato pelo que Ele me dá, e pronto. Mas a gente quer tudo e não quer desfazer de nada. Olha só o culto, eu não estava presente, mas eu assisti tudo pela internet, o culto servindo com amor, pessoas que trouxeram aquilo que tinham, e pessoas pelo orgulho, maldito orgulho luciférico. Orgulho nasceu no coração de Lúcifer, que quis ter mais do que podia. As pessoas sendo servidas pelos seus irmãos, que tinham prazer de servir-lhes, não porque para menosprezar a pessoa deles, mas para ser-lhe útil no serviço. As pessoas tinham vergonha, por causa de orgulho, irmão, não é vergonha, é orgulho de vir aqui e poder pegar alguma coisa para si. Isso é errado, irmão.
A palavra nos chamou para servir, e é um vasto prazer é servir. Se eu posso servir com uma coisa que para mim é importante, mas que eu posso dar para outro que vai ser mais importante que é para mim, por que não servir? Agora, o orgulho não me deixa, o orgulho me impede. Fica com esse orgulho seu, você vai ver aonde você vai parar, meu irmão. Cuidado, Deus quer você, Jesus é o exemplo para nós, Ele se humilhou a si mesmo, Ele não teve orgulho no seu coração, antes Ele teve a humildade que excede todo a imaginação e a consciência humana, Ele nos ensinou o caminho, então seja você também humilde, aceite com aquilo que Deus te dá, e melhor do que tudo, agradeça pelo que Deus te deu. Não queira mais do que você precisa. Não queira mais do que você precisa, porque Deus te conhece. Deus te conhece. E Deus vai te abençoar. E um conselho que eu dou aos pais aqui hoje. Por último, não posso cuspir para cima, porque, né? Nem jogar pedra, porque meu telhado também é de vidro, né? Mas é um conselho. Não dê tudo de mão beijada para o teu filho. Conheço famílias que estão destruídas por causa disso, sabia? Nós atendemos aqui. Eu me sinto totalmente incapaz, sabe? De poder fazer qualquer coisa, porque eu não consigo reverter o passado. Porque a construção da vida da pessoa já foi feita, eu não consigo reverter mais. Porque na hora de falar não, a hora de não dar aquilo, porque não está preparado para receber, por querer agradar a criança, por qualquer motivo, acabou estragando. O não é necessário. Você não dar aquilo para o seu filho é necessário. E você sabe disso. Então não dá tudo de mão beijada. Deixa ele se esforçar um pouquinho, é bom. É bom, ele tem que dar valor. Tem que dar valor no seu trabalho. Tem que dar valor naquilo que você fornece para ele ou para ela, né? Entendeu? É assim que se constrói caráter, sabendo que não é tudo que vem com facilidade. E a pessoa vai saber batalhar por aquilo que ela quer. Coloque uma tarefa. Você quer o quê? Eu quero uma boneca, eu quero um carrinho. Então, faz tal coisa. Arruma a tua cama, lava a louça. Faz qualquer coisa na casa. Não é barganha, irmão. Você ensinando que o trabalho dele tem valor. É ou não é? Entenda isso, faça isso. Não perca o teu filho. Teu filho precisa de você, mais do que você precisa. Ele precisa do seu sim e precisa do seu não. E às vezes mais do não do que do sim. Então entenda isso. Nós queremos aqui chamar a irmã Maria Eunice. A irmã Maria Eunice, ela está aniversariando. E o Tarsis está parabenizando ela, mas não é só o Tarsis, né? É toda a família. Nós queremos chamar ela aqui para nós orarmos por ela. E nós queremos agradecer a Deus pela vida dela. Queremos dizer que a Maria Eunice para nós aqui da igreja é um presente de Deus, né? A gente tem várias pessoas aqui que são muito mais do que nós merecemos. Então são presentes muito bons de Deus para nós. E a Maria Eunice é uma pessoa assim. É mais do que a gente merece, né? Oi. Irmão Osório vai viajar meia-noite? Vamos orar pelo irmão Osório que vai viajar. Tem mais alguém que fez aniversário aqui essa semana? Rapidão, vem aqui. Imagina, nós orarmos por você. Quem? Cleiton? Vem, Cleiton. O Cleiton está querendo disfarçar a idade, mas não tem jeito mais, Cleiton. Cleiton é um obreiro nosso, congrega no Coapar, é uma benção. E nós vamos orar para ver se Deus rejuvenesce, principalmente a parte de cobertura dele, né? Brincadeira, Cleiton. É que a gente conhece há muito tempo, né? Então a gente tem liberdade para brincar. Graças a Deus por isso, né? Queremos agradecer a Deus por essas vidas e vamos orar por eles, meus irmãos. Estenda suas mãos. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela vida dos nossos irmãos, pela vida da irmã Maria Eunice, que está completando mais um ano de vida. Eu impetro as bênçãos do céu sobre a vida dela, pela autoridade do nome de Jesus.
Eu quero que o Senhor, meu Pai querido, dê a ela vitalidade, alegria, prosperidade e principalmente a unção que vem do céu sobre a vida dela. Continua fazendo dela esse instrumento maravilhoso nas suas mãos. E quero te agradecer também pela vida do Cleiton, meu Pai. Continua usando ele na sua obra. Faça dele, meu Pai querido, assim como fez com Gideão, assim como fez, meu Pai querido, com tantos personagens maravilhosos do passado. Faça dele, meu Pai querido, nesse presente, algo maravilhoso para cada um de nós. Ainda melhor cada dia. Meu Pai, fortalece as suas mãos, fortalece a sua mente. Pai querido, fortalece os seus braços, as suas pernas. E a sua saúde, meu Pai querido, jamais possa ser esvaída. Mas em nome de Jesus, que o Senhor dê a ele, meu Pai, tudo quanto ele necessitar para a glória do seu nome. E eu te peço também a cada um dos meus irmãos que aqui veio, por favor, fica com eles e abençoa-os, meu Pai, em nome de Jesus. E eu te peço, Pai, algo pessoal. Pai querido, por favor, que neste domingo eles venham aqui para me ajudar, para comigo comemorar por mais este ano de vida. Abençoe o irmão Osório na viagem que ele fará amanhã, cuida dele nessas estradas, e que, por favor, cada um dos nossos irmãos tenham uma noite abençoada, uma sexta-feira incrível, e meu Pai, que o Senhor possa dar a todos eles contentamento por tudo que o Senhor tem dado a eles, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre, que todos digam. Deus te abençoe, meu irmão. Fique na paz do Senhor, uma excelente sexta-feira.